Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos à nossa segunda lição das Casas de Paz. E a lição de hoje é o poder da escolha. Irmãos, se tem uma coisa que todos nós sabemos é que a vida é feita de escolhas. A gente escolhe a roupa que vestir, escolhemos o que comer, para onde nós iremos, para a rota que nós vamos fazer, o aplicativo que nós vamos usar para chegar a um lugar. Tudo isso são escolhas que nós fazemos. E a Bíblia nos mostra a primeira grande escolha da humanidade, que foi a escolha de Adão. A escolha que mudou tudo, mas também nos mostra outra escolha que outra pessoa também fez. E eu quero falar sobre essas duas escolhas que foram tomadas. Mas antes de mais nada, eu quero compartilhar hoje com você 3 coisas. Primeira coisa, da perfeição à imperfeição. Da perfeição à imperfeição. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em outras palavras, Deus criou tudo perfeito. Deus não criou a humanidade para ser robô. Pelo contrário, Deus criou a humanidade para ter livre-arbítrio, livre escolha. Imagina um pai chega para o filho e diz: meu filho, eu estou te dando isso e você usa como você quiser. Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Você pode usar para usufruir ou você pode usar de forma errada. Foi o que Deus fez. Deus criou um jardim para o homem e disse: tudo isso é seu. Mas deu uma ordem, deu uma direção ao homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi o que aconteceu com Adão. Adão resolveu desobedecer. Adão resolveu, cometer essa atitude que não agradava a Deus. É por isso que diz, Romanos 5, versículo 12, que diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Querido, sabe o que significa isso? Que o pecado entrou no mundo por Adão. Todos nós somos filhos de Adão e todos nós temos a natureza pecaminosa. Significa que todos nós carregamos essa natureza de Adão sobre cada um de nós. O pecado é como se fosse um imã que nos puxa para baixo, para a condenação, que nos puxa para a perdição. O pecado nos afasta de Deus e esse imã está dentro de nós. Muitas vezes nós não queremos fazer. Muitas vezes nós lutamos para não fazer, mas devido ao pecado, a esse imã que nos afasta de Deus, nós acabamos fazendo. E agora, quem vai poder nos defender? Quem vai nos salvar? Será se é o Chapolin Colorado? Ou será se são os Vingadores? Quem vai nos salvar? Tem uma frase que diz assim: o homem nasceu perfeito, mas o pecado o tornou imperfeito. Só que Deus nunca deixou de ser perfeito. Só que Deus tinha um plano. E que plano é esse, pastor? Que plano é esse? Por isso eu quero compartilhar da imperfeição à perfeição. Da perfeição da criação à imperfeição foi Adão que caiu no pecado e levou a humanidade a se afastar de Deus. Agora, da imperfeição à perfeição é o plano de Deus, o plano que Deus enviou o último Adão. E quem é o último Adão? O primeiro Adão, ele falhou, o último Adão não falhou. E, pelo contrário, ele venceu. O primeiro trouxe consequências para a humanidade. O segundo, ele trouxe salvação para a humanidade. Você sabe quem é o último Adão? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 22, a palavra de Deus fala: assim como todos em Adão morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados. O primeiro Adão nos afastou de Deus. Mas foi Cristo Jesus, o último Adão, que nos trouxe a vida, que resgatou. O escrito de dívida foi rasgado, que nos tirou do afastamento de Deus e resgatou a vida em nós. Aqui está a diferença. O primeiro Adão nos levou, nos puxou para a miséria.
Mas em Jesus, ele não somente olhou nossa miséria, mas ele morreu em nosso lugar, se colocou em nosso lugar. Ele foi para a cruz como uma ovelha muda vai para o matadouro. Interessante que tem uma ilustração que remete um pouco a essa história. Um homem que tomou o lugar do outro. Lá na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração de Auschwitz, um prisioneiro fugiu do campo de concentração. E os seus algozes, eles escolheram 10 prisioneiros para morrer, para que nenhum prisioneiro fugisse mais. Então, eles escolheram 10 prisioneiros para que eles pudessem colocar no bunker, e esses prisioneiros iam morrer. Só que um desses prisioneiros chorou, clamou: não me deixa morrer, não me deixa morrer. Eu sou pai de família, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu quero ver meus filhos ainda, eu quero ver minha esposa, não me deixa morrer. Foi aonde um padre disse: eu vou morrer no seu lugar, no lugar desse homem. E o nome desse padre era um franciscano chamado Kolbe, Maximiliano Kolbe. E esse padre se voluntariou e os seus algozes aceitaram. Ele foi colocado no bunker juntamente com outros 9 prisioneiros, e nesse bunker, depois de 2 semanas, esse padre saiu vivo. Só que depois de 2 semanas saíram vivo, os seus algozes mataram esse padre com uma injeção letal no pescoço. E esse padre morreu. Morreu por alguém que ele não conhecia. Morreu por um pai de família. Esse pai de família teve como resultado que após a Segunda Guerra Mundial ele foi liberto. E ele saiu propagando e divulgando o feito desse padre. Alguém que não o conhecia, morreu por ele, ficou no lugar dele. E isso foi o que aconteceu com Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Ele ficou em nosso lugar. A palavra de Deus fala no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 2, que diz: a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus morreu em nosso lugar. Ele se entregou por nós. Mas o que nós precisamos fazer para usufruir desse legado, para usufruir desse benefício de deixarmos de ser imperfeito, para voltarmos a sermos perfeitos em Cristo, para andarmos com Ele? Primeira coisa, nós precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós precisamos recebê-lo e nós precisamos crer nele. Por isso que é importante nós reconhecê-lo. Quem é Jesus? O que ele fez por nós? Nós precisamos nos arrepender de todos os nossos pecados, porque nós pecamos e nós somos falhos e nós precisamos nos arrepender. Eu vou deixar para mais tarde algo para você, mas é muito importante entendermos: o amanhã pode ser tarde demais. Se nós não tomarmos essa decisão hoje, o amanhã pode ser tarde. Se nós não decidirmos reconhecer Jesus, se arrepender dos nossos pecados, aceitar esse último Adão que veio desfazer a imperfeição e tornar essa imperfeição que foi feita por ele, por Adão, e tornar perfeito no último Adão que é Jesus, pode ser tarde. Por isso essa importância de fazer essa decisão hoje. E a terceira coisa é dar perfeição à eternidade. Quando recebemos Jesus, algo incrível acontece com a gente. Algo incrível vai acontecer com você. Algo incrível acontece com nós. Nós somos redimidos, em outras palavras, libertos, sarados, restaurados, né? O escrito de dívida foi pago e esse escrito de dívida era impagável, mas Jesus rasgou esse escrito de dívida com o seu sangue derramado na cruz. O Evangelho de João 15, versículo 16, nós temos um privilégio, queridos, porque a palavra de Deus fala: não foram vós, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome eu lhes conceda. Em outras palavras, Jesus nos escolheu, ele nos chamou, ele nos escolheu para termos a vida eterna, mas também para sermos instrumentos dele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e estarei convosco.
Hoje Jesus está batendo a porta do seu coração e Ele não quer invadir a sua vida porque Ele não é invasivo, mas Ele está batendo a porta para que você abra de dentro e você convide-o a entrar e você possa fazer com que Ele possa fazer morada dentro de você. Só que hoje você pode dizer: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e te peço perdão e te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu quero finalizar, queridos. Deixe hoje Jesus entrar no teu coração. Deixe hoje Jesus mudar a tua história, porque o primeiro Adão falhou e nós perdemos a vida que estava em nós devido à consequência do pecado. Mas o último Adão, Jesus, ele veio para morrer em nosso lugar, para levarmos de volta essa comunhão com o Pai. A primeira coisa que quero te encorajar, a vida eterna está em Jesus. Para mim, essa é a melhor escolha. E a segunda coisa que eu quero te dizer, hoje a separação eterna sem Ele, Jesus, é o que nos leva para a perdição. Qual escolha você quer hoje? Você quer ter a salvação eterna em andar com Jesus? Ou você quer estar longe de Jesus, estar afastado de Deus na eternidade? Eu quero dizer para você, eu escolho a primeira escolha de andar com Jesus. E eu quero te encorajar, eu quero te desafiar, escolha o último Adão, escolha Jesus, porque o mais Ele fará na tua vida e Ele vai mudar a tua história. Amém? Eu quero deixar você agora com o conselheiro dessa sala, com o facilitador, o líder da casa de paz, para que ele possa dar continuidade. E no final, faça uma oração de entrega para que Jesus possa entrar e fazer morada na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer morada e que o último Adão, que é Jesus Cristo, venha reinar em sua vida. Que Deus te abençoe e um abraço, queridos.